Em relação às ferramentas e técnicas, vamos falar agora da opinião especializada. A opinião especializada seria um pessoal da equipe que tenha um background de conhecimentos adquiridos com projetos anteriores. E essas pessoas, elas têm um conhecimento mais apurado em relação ao desenvolvimento, gerenciamento e controle de cronograma, em relação à expertise em estimativas e que tem mais conhecimento da disciplina ou da aplicação. Então, por exemplo, pela experiência que determinada pessoa tem na atividade do tipo X, costuma-se durar em média Y unidades de esforço da nossa empresa. Então, baseado já em outros programas, outros projetos que aquele profissional participou, ele consegue basear ou estimar a duração de determinada atividade. Estimativa análoga é uma técnica de estimativa de duração ou custo de uma atividade ou de um projeto que usa dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante para prever a duração dessas atividades. Ela utiliza parâmetros de um projeto anterior que seja semelhante, tais como a duração, o orçamento, o tamanho, peso, complexidade, como base para a estimativa dos mesmos parâmetros ou medidas para um projeto futuro. Conta com a duração real de projetos semelhantes anteriores como base para estimar a duração do projeto atual. É uma abordagem que vai estimar um valor bruto e algumas vezes ajustado para diferenças conhecidas da complexidade do projeto. É frequentemente usada para estimar a duração do projeto quando há uma quantidade limitada de informações detalhadas sobre o mesmo. E é geralmente menos dispendiosa e consome menos tempo que outras técnicas, mas também é menos precisa. Uma estimativa análoga pode ser aplicada ao projeto inteiro ou a segmentos do projeto e pode também ser usada em conjunto com outros métodos de estimativa. É mais confiável quando as atividades anteriores são semelhantes de fato e não apenas aparentemente, e a equipe do projeto que prepara as estimativas possui a expertise necessária para isso. Outra ferramenta seria a estimativa paramétrica. Esta é uma técnica de estimativa em que um algoritmo é utilizado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos e parâmetros do projeto. Utiliza-se, nesse caso, uma relação estatística entre os dados históricos e outras variáveis. Por exemplo, metros quadrados em construção, para se calcular uma estimativa de parâmetros da atividade, como, por exemplo, o custo daquela construção, o orçamento e a duração. Na estimativa paramétrica, as durações das atividades podem ser determinadas quantitativamente através da multiplicação da quantidade de trabalho a ser executado pelo número de horas de mão de obra por unidade de trabalho. Por exemplo, a duração no design de um projeto pode ser estimada pelo número de desenhos deste projeto multiplicado pelo número de horas de trabalho que se gasta para se fazer cada um dos desenhos. Ou ainda, em uma instalação de cabo, multiplicando-se os metros de cabo pelo número de horas de trabalho por metro instalado. Se o recurso designado é capaz de instalar 25 metros de cabo por hora, a duração total necessária para a instalação de 1000 metros é de 40 horas, ou seja, 1000 metros dividido por 25 metros por hora. Nesta estimativa, pode-se produzir altos níveis de exatidão, dependendo da sofisticação e dos dados básicos que são colocados no modelo. Podem ser aplicadas também a um projeto inteiro ou a segmentos do mesmo projeto e também em conjunto com outros métodos de estimativa.
A exatidão das estimativas de duração de ponto único pode ser melhorada, considerando-se o risco e a incerteza da estimativa. Então, as estimativas anteriores são consideradas estimativas de ponto único. A estimativa de 3 pontos, ela já leva em consideração o risco e a incerteza da estimativa. E nesse caso, nós realizaremos 3 cenários. O cenário mais provável, que é a estimativa baseada na duração da atividade, dos dados, os recursos prováveis de serem alocados, a sua produtividade, expectativas realistas de disponibilidade para executar a atividade, dependências de outros participantes e interrupções. Além dessa, pode ser realizada uma estimativa otimista, onde a duração da atividade é baseada na análise do melhor cenário para a mesma. E uma estimativa pessimista, onde a duração da atividade é baseada na análise do pior cenário para essa determinada atividade. Dependendo dos valores de distribuição pressupostos nas faixas das 3 estimativas, a duração esperada ela pode ser calculada. Uma fórmula geralmente utilizada para calcular é a distribuição triangular. Na distribuição triangular, são somados esses 3 tempos da melhor, da mais provável, da otimista e da pessimista, e dividindo esse tempo por 3. A distribuição triangular é usada quando não há dados históricos suficientes ou quando se usa dados baseados em opiniões. As estimativas de duração baseadas em 3 pontos, com uma distribuição assumida, fornecem uma expectativa de duração e esclarecem a faixa de incerteza sobre a mesma. A técnica bottom-up é um método de estimativa da duração ou do custo do projeto pela agregação das estimativas dos componentes de nível mais baixo da estrutura analítica do projeto. Quando a duração de uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança, o trabalho dentro da atividade ele é decomposto em mais detalhes. Assim, as durações são estimadas. Essas estimativas são então agregadas numa quantidade total para cada uma das durações das atividades. As atividades podem ou não ter dependências entre si, que podem afetar a aplicação e o uso de recursos. Se existirem dependências, esse padrão de utilização de recursos é refletido e documentado nos requisitos estimados da atividade. Então, nessa técnica, o que a gente faz? A gente divide em várias subatividades, calcula o tempo de cada uma dessas subatividades e soma-se esse tempo para estimar a duração da atividade em si. Em relação à análise de dados, nós vamos falar da análise de alternativas, que é usada para comparar diferentes níveis de capacidade ou habilidade de recursos, técnicas de compreensão de cronograma, ferramentas distintas, por exemplo, aquelas que são manuais versus as ferramentas que são automatizadas, e decisões de fazer, alugar ou comprar em relação aos recursos disponíveis na organização. Isso permite que a equipe pondere as variáveis de recurso, custo e duração a fim de determinar uma abordagem ideal para se realizar o trabalho do projeto. Então aqui eu tenho várias alternativas disponíveis e eu vou comparar essas alternativas entre si. Um outro método de se fazer análise de dados seria por meio da análise de reservas. Essa análise é usada para determinar a quantidade de reserva de contingência e quantidade de reserva gerencial necessária para o projeto. As estimativas de duração, elas podem incluir essas reservas de contingências, às vezes chamadas de reservas de cronograma, para considerar as incertezas no cronograma. As reservas de contingência são a duração estimada na linha de base do cronograma, que é alocada aos riscos aceitos, então associadas às incógnitas conhecidas que podem ser estimadas para justificar essa quantidade de retrabalho desconhecido.
Pode ser uma porcentagem da duração da atividade estimada ou um número fixo em períodos de trabalho. Pode ser separadas por atividades individuais ou agregadas. À medida que as informações mais precisas sobre o projeto são disponibilizadas, as reservas para contingências podem ser usadas, reduzidas ou até mesmo eliminadas. A contingência deve ser claramente identificada na documentação do cronograma do projeto. Então, aqui, o que significa isso? Que são reservados, recursos para quaisquer contingências que ocorram durante o projeto. Então, esses recursos, a gente aumenta um pouquinho a duração das atividades e à medida que são mais detalhadas essas atividades, que os projetistas eles têm mais certeza do que vai acontecer, a gente diminui essas reservas de contingência ou até mesmo exclui as mesmas. Além das reservas de contingência, também podem ser produzidas estimativas para a quantidade de reserva gerencial do cronograma para o projeto. As reservas gerenciais são um montante especificado do orçamento do projeto, retido para fins de controle de gerenciamento e são reservadas para os trabalhos imprevistos que está dentro do escopo do projeto. Elas abordam as incógnitas desconhecidas que podem afetar um projeto. Não está incluída na linha de base do cronograma, mas faz parte dos requisitos de duração de todo o projeto. Dependendo dos termos de contrato, o uso das reservas gerenciais pode requerer uma mudança na linha de base do cronograma. Em relação à técnica de tomada de decisão, podemos dizer que esta é uma variação do método de votação que é frequentemente usado em projetos ágeis. E essa técnica ela é chamada de punho de 5 ou punho a 5. Nessa técnica, o gerente de projeto ele pede à equipe para mostrar seu nível de apoio a uma decisão, levantando uma mão fechada, que indica que não apoia, e até 5 dedos, que indica o apoio total. Se um membro da equipe abrir menos de 3 dedos, recebe a oportunidade de discutir qualquer objeção com a equipe. O gerente do projeto, então, continua o processo de punho de 5 até que a equipe chegue ao consenso. Todos abrem 3 ou mais dedos, ou se concordar a passar para a próxima decisão. Então é assim que funciona a ferramenta de tomada de decisão, conhecida como punho de 5. As reuniões têm por objetivo estimar a duração das atividades. Quando uma abordagem ágil é utilizada, é necessário realizar reuniões de planejamento de sprint ou iteração para discutir itens da lista de backlog de um produto priorizado e decidir com quais desses itens a equipe se comprometerá a trabalhar na próxima iteração. O planejamento do sprint é um evento no Scrum que inicia o sprint. O objetivo do planejamento de sprint é definir o que pode ser entregue no sprint e como esse trabalho vai alcançar os objetivos desejados. Um backlog é uma lista que contém breves descrições de todas as funcionalidades desejadas de um produto específico, atribuídas a um responsável. A equipe, ela divide histórias de usuários em tarefas de baixo nível com estimativa em horas e em seguida ela valida as estimativas que são realizáveis com base na capacidade da equipe ao longo da duração da iteração. Essa reunião é normalmente realizada no primeiro dia da iteração e conta com a participação do proprietário do produto, da equipe de Scrum e do gerente de projetos. Scrum é uma metodologia ágil desenvolvida para potencializar equipes no ambiente de trabalho. E o resultado da reunião, então, inclui um backlog de iteração, bem como as premissas, preocupações, riscos, dependências, decisões e ações que vão ser realizadas.